A fase preliminar consiste em falar aos jogadores sobre os objetivos da sessão, de uma forma sucinta e clara. Em seguida, começa a preparação física e psicológica, que é sempre em função do trabalho que se realizará na fase posterior. Os exercícios desta fase devem ser variados e divertidos. A fase principal é a mais importante e a mais longa. Nela se desenvolvem os exercícios cuja intensidade e dificuldade devem estar à altura dos jogadores que irão realizá-los. Assim como na primeira fase, prepara-se o organismo para o esforço que ele virá a praticar depois. Na última, o oposto é verdadeiro. É o momento de se refletir sobre o que se fez durante a sessão e preparar o organismo para voltar à normalidade. O método direto se baseia na execução por parte do aluno do que foi dito pelo professor. O nível de trabalho realizado com este sistema é muito alto, mas o aluno perde a espontaneidade. Em um dado momento, o aluno pode se responsabilizar por parte da sessão, na qual ele praticará seus próprios exercícios. Isso permite trabalhar com grupos em diferentes níveis ao mesmo tempo, e assim, o instrutor poderá observar e corrigir erros mais detalhadamente. É óbvio que a experiência do instrutor nesse sistema de trabalho é fundamental. Quando todos realizam o mesmo exercício, o posicionamento dos alunos deve ser frontal, circular, semicircular e flutuante. Entretanto, eles também podem ser distribuídos livremente. Se o aluno não faz o mesmo exercício no grupo, o trabalho pode ser organizado por corridas ou circuitos. Ao longo de uma sessão, se passa frequentemente de uma organização a outra. Trata-se de escolher a distribuição que melhor se encaixe nos exercícios que se deseja praticar. É evidente que não existe um sistema de treinamento perfeito. Todavia, há algumas normas comuns que ajudam a aproveitar melhor cada sessão. É importante refletir sobre tudo o que se fez até o momento para aperfeiçoá-lo. Para obter progressos de um jogador, não basta detectar as suas deficiências. Devem-se procurar as origens delas e ajudá-lo a encontrar uma solução. A soma de vários pequenos detalhes sempre resulta em algo grande. Passo a passo se vai longe. Uma solução 100% é difícil de ser alcançada. A diferença entre bom e excelente é um pouco mais de esforço. O trabalho mais árduo, feito com entusiasmo, se converte em algo agradável. A melhor preparação para o amanhã é realizar um ótimo trabalho hoje. O trabalho em equipe é o caminho mais rápido para se obter o sucesso. Por último, e como ideia final, é preciso saber que o processo de melhora contínua não tem fim. A psicologia do esporte é um dos apoios mais importantes que um instrutor pode utilizar no aprendizado da técnica e da tática do futebol. Conhecer a fundo quais são os processos psicológicos que intervêm na prática esportiva facilita a melhoria das habilidades desportivas dos indivíduos. É aí que se encontra o treinamento psicológico. Os jogadores não nascem sabendo competir. No entanto, alguns deles conseguem fazê-lo em um nível muito alto durante bastante tempo. Como foi que conseguiram? Do mesmo modo como se aprende qualquer coisa, estando bem conscientes do que são capazes de fazer, de onde se encontram suas limitações e treinando para corrigir os pontos falhos. Parece simples, mas requer algo tão difícil quanto conhecer bem a si mesmo e não fazer as coisas automaticamente.
Em realidade, perceber o que se está fazendo e localizar os erros. O jogador, junto com seu técnico e o psicólogo esportivo, analisa a fundo quais são os aspectos que precisam ser melhorados e vê como cada aspecto está afetando sua performance esportiva. O psicólogo esportivo analisa com o jogador quais aspectos psicológicos estão presentes, não apenas quando seu desempenho foi bom, mas quando foi ruim, tanto num treino quanto numa partida. Conhecer quais situações provocam mais estresse e analisar que avaliações o jogador faz nessas situações permite saber como elas irão influir no seu rendimento. É fundamental que o atleta saiba identificar claramente quais são os recursos com que conta e se torne consciente de como utilizá-los no treinamento ou na competição. Este é um aspecto chave no treinamento psicológico. Muitas vezes, a ansiedade competitiva provoca um aumento desmesurado de tensão em diferentes grupos musculares que interferem no exercício que se realiza. Conhecer e controlar os níveis de tensão pode ajudar ao jogador a aprender com mais facilidade algumas das técnicas de futebol que sejam mais difíceis para ele, ou a executar algum movimento sem imperfeições devido a tensões indesejáveis. Para que um jogador execute uma ação da melhor maneira possível, ele deve ter um ótimo nível de ativação. Se ele não chegar a esse nível, por excesso de confiança ou tédio, ou ultrapassar por excesso de nervosismo ou ansiedade, seu rendimento será inferior àquele que poderia ser obtido se tivesse o nível adequado de ativação. Em realidade, isso significa que o jogador precisa ficar atento, acima de tudo, aos seus graus de tensão. Quais são os mais apropriados ou não a cada momento. Através do treinamento com técnicas de relaxamento, o desportista aprende a controlar e regular a sua tensão. Quando essa técnica é aplicada no campo de jogo e nas sessões de treinamento, o jogador poderá realizar a ação técnico-tática com níveis de tensão adequados e, em consequência, alcançará uma melhoria considerável em seu rendimento. A técnica da visualização no treinamento psicológico consiste em imaginar com todos os detalhes uma ou várias movimentações em diferentes situações. No aprendizado da técnica e da tática do futebol, ela é utilizada, entre outras coisas, como mecanismo central para se manter a concentração e obter um melhor desempenho esportivo. A visualização não é uma técnica muito complexa. Começa-se visualizando situações simples e, então, de maneira progressiva, incorporam-se ao treinamento imagens de situações mais complexas. O domínio desta técnica permitirá ao atleta preparar com todo detalhe em sua mente a ação que irá realizar mais tarde. Uma vez que as avaliações feitas pelo psicólogo esportivo, o instrutor e o próprio jogador demonstrem que este logrou um domínio sobre as técnicas psicológicas treinadas, o atleta deve aprender a usar esses recursos no momento apropriado, integrando-os à sua rotina de trabalho técnico-tático. Desse modo, os jogadores aprendem a controlar seus pensamentos e suas emoções, obtendo uma atitude e um estado de ânimo ideais para a competição, de forma que o rendimento não seja afetado pelo estresse competitivo. A criança, por sua condição de ser humano em período de formação, é especialmente vulnerável. O esporte deve servir para ajudá-la nessa formação e, por isso, cumpre haver consciência de uma série de direitos que garantam a ela uma prática sã e educativa do futebol. As crianças têm direito a divertir-se, tanto nos treinamentos quanto nas competições. Elas têm o direito a jogar como crianças e a não ser tratadas fora e dentro do campo como se fossem adultas.
A criança deve disputar competições com regras adaptadas ao seu nível de desenvolvimento psicomotor. Tem direito a jogar com a maior segurança possível e a participar de todas as facetas do jogo. A criança tem o direito de ser treinada por pessoas que conheçam o futebol. Tem também o direito de poder realizar suas próprias experiências, resolvendo por conta própria os problemas que surjam nos treinamentos ou nas competições. Tem o direito de ser tratada com dignidade, tanto pelo instrutor quanto pelos adversários e companheiros. A criança tem direito de jogar com jovens da sua idade, que tenham a mesma probabilidade de ganhar. Por último, a criança sempre terá o direito de não ser campeã. Os pais e os professores são diretamente responsáveis pela importante tarefa de treinar os jovens. Eles, como adultos, têm o dever e a responsabilidade de tornar esses direitos efetivos. O treinador atual deve saber tirar partido da evolução do futebol ao longo da história, a fim de aplicar novas técnicas e táticas. Devemos ter em conta que a aplicação correta das regras de jogo pode propiciar melhores resultados para o jogo individual e coletivo, posto que muitos erros ocorrem devido à falta de um bom conhecimento das regras oficiais. Não devemos esquecer que o instrutor pode obter o máximo rendimento de um jogador se for um bom comunicador e aplicar a psicologia adequada a cada momento. Encontram-se em um período muito delicado, em que a motivação e o entusiasmo do treinador são fundamentais. Por isso, o primeiro vídeo foi dedicado a estes aspectos fundamentais. Desse modo, isso simplificará o aprendizado das técnicas e táticas mostradas nos vídeos 2 e 3, e a necessidade da preparação física aplicada ao futebol, mostrada no vídeo 4. A técnica é a forma mais adequada de se utilizar em todas as partes do corpo que são permitidas pelas regras para dominar e conduzir a bola em todas as ações do futebol. Um bom domínio da técnica permitirá aperfeiçoar o rendimento do jogador. Um jogador pode utilizar partes diferentes do pé para chutar a bola. As partes internas e externas do pé, o peito do pé, a parte interna do peito do pé, a parte externa do peito do pé, o calcanhar, a sola e o bico. Também se pode bater na bola com áreas diferentes da cabeça, como a testa, a fronte lateral ou parietal, ou com o resto do corpo, peito, coxa, canela e, no caso do goleiro, mãos. Pode-se bater na bola em lugares distintos, como central, superior, inferior, lateral esquerda e lateral direita. O futebol é um esporte coletivo. É o resultado da soma de manobras individuais. É o passe que o torna um esporte de equipe. Essa manobra permite imprimir maior velocidade ao nosso jogo, já que a bola sempre se desloca mais rapidamente ao ser tocada por um jogador do que se ele mesmo tivesse de carregá-la de um ponto a outro.
Podemos usar qualquer parte do corpo para dar um passe. A cabeça, a parte interna do pé, o peito ou a coxa. Para carregar a bola com rapidez, é primeiro necessário ter um bom domínio sobre ela. O domínio permite-se ter velocidade no jogo. A velocidade que o futebol atual exige obriga o jogador a receber uma bola e sair com ela o quanto antes.